Olá meus amigos, aqui é o professor Henrique César da disciplina de História e esse vídeo eu quero gravar especialmente para os meus alunos do terceiro ano do Colégio Paiva Andrade. No módulo 1 da frente 1, nós iremos abordar o assunto de Antiguidade Clássica. E entre as principais civilizações da Antiguidade Clássica, nós temos a civilização grega. Essa aula ela tem por objetivo chamar a nossa atenção para aqueles assuntos, aqueles aspectos que são mais cobrados no vestibular, principalmente o Enem, assim como a UES e os vestibulares tradicionais. Primeiro conceito de hoje, primeira dica que eu quero dar para vocês é sobre o conceito de cidade-estado. A palavra cidade-estado, na Grécia Antiga, significa cidades com leis próprias, governos próprios, organizações próprias. Temos cidades-estados que tinham até mesmo a sua própria divindade local. Dito isso, outro aspecto que cai bastante em prova são exatamente as diferenças e semelhanças entre as principais cidades-estados da Grécia Antiga, principalmente Atenas e também Esparta. Atenas é o berço da chamada democracia, que significa o governo de todos. Mas nós temos que nos atentar para um detalhe. Esse governo de todos, ele é o governo de todos os cidadãos. De modo que só é considerado cidadão em Atenas homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense, e que resida em Atenas e que tem a sua condição de homem livre. De modo que ficam excluídos do processo da democracia, da participação política, mulheres, escravos, tá? Então esse é um aspecto. Outro aspecto que nos chama a atenção se trata de Esparta, uma sociedade militarizada que tem na sua pirâmide social no topo uma elite oligárquica voltada para o exército e na sua base os escravos. Aliás, é bom que se diga que no mundo antigo, Grécia e Roma, a principal força de trabalho dessas sociedades, dessas civilizações, é a mão de obra escrava. Lembrando que alguém se tornava escravo, seja por dívida ou seja por guerras também. Outro aspecto importante para falar sobre a Grécia Antiga é as chamadas guerras médicas, que foram conflitos entre gregos e persas. Quando o Império Persa surge, ele surge tentando dominar aquela região da Ásia e aquela região da Europa. Nesse sentido, eles irão entrar em confronto com os gregos e ficará conhecido esses confrontos como guerras médicas. Ao final das guerras médicas, os gregos vencem as batalhas e conseguem expulsar os persas da Grécia Antiga. Nesse vídeo, nós iremos tratar especificamente sobre a civilização romana. E aí, como esse vídeo ele é basicamente sobre os principais assuntos que caem no vestibular, a gente vai apontar aqui alguns deles. Primeiro deles, a questão da origem de Roma. Existe pelo menos duas explicações sobre a origem de Roma. A origem lendária, que conta a história de Rômulo e Remo e como teria surgido a fundação da cidade de Roma. E a segunda é a origem histórica a partir dos etruscos, dos sabinos e dos ladinos. As fases da história da Roma Antiga. A fase da monarquia, onde há uma luta muito grande entre os patrícios e o monarca. Esse monarca acaba sendo derrubado e surge a segunda fase da história romana, que é a fase republicana. Nessa fase republicana seria bom a gente tocar no assunto da divisão das classes sociais. Por exemplo, no topo da pirâmide social você tem os patrícios, donos de terras, latifundiários, a elite econômica da Roma Antiga. Logo após você tem os plebeus, comerciantes, agricultores, homens livres, mas que não tinham direito nem participação política. Abaixo deles você teria os clientes, pessoas despossuídas e ligadas aos patrícios, e por fim os escravos, que eram escravos por dívidas, ou escravos oriundo das guerras. Tá? Nessa fase republicana, você tem um conflito entre os patrícios e os plebeus, por conta da falta de participação política, e você tem aí a aprovação de algumas leis, como é o caso da lei das 12 tábuas,
que permite que as leis sejam, a partir desse momento, leis escritas. Você tem, por exemplo, a lei da Canuleia, que permite o casamento entre plebeus e patrícios. E durante a fase republicana você tem uma fase de expansão sobre o mar Mediterrâneo. É claro que essa fase republicana ela vai ter os seus problemas. Devido à expansão romana, vai acontecer o surgimento de muitos escravos em Roma e, com isso, o desemprego dos plebeus. Com essa crise surge então o império, o imperador, uma figura divinizada, com poderes praticamente absolutos, a política do pão e circo, e por fim a crise desse império, culminando aí com as chamadas invasões germânicas, invasões dos povos bárbaros e consequentemente a queda do Império Romano no ano de 476 da era cristã. O tema de hoje é feudalismo. Lembrando que a chamada Idade Média, o período feudal, ele começa com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 da era cristã, e ele termina no século XV, mais precisamente em 1453, 1454, com a queda do Império Romano do Oriente. Tá? O que é que a gente precisa saber sobre o feudalismo? Primeiro, a questão da sociedade. É uma sociedade estamental, formada aí por 3 ordens: clero, nobreza e servos. Tá? O clero representando a igreja, a nobreza, como o nome já está dizendo, os nobres, detentores de terras, que participam de uma espécie de exército, embora não seja o exército profissional conhecido nos dias de hoje. E por fim, a última camada, os servos, onde ali você tem camponeses, você tem burgueses, você tem todo o restante da população. É uma sociedade estamental, porque nela não existe a mobilidade social. Tá? E os servos eles cumprem uma série de tributos, uma série de obrigações, conhecidas como talha, corveia, mão morta, dízimos, ofertas, entre outras coisas. A principal riqueza no período feudal, no período medieval, não é o dinheiro, e sim a posse da terra. Se você tem a posse da terra, você então tem poder nessa sociedade. De modo que a figura mais importante é exatamente o senhor feudal. Ali você tem uma figura que comanda o seu feudo, e entenda a palavra feudo como um bem de importância, que vai desde um pedaço de terra até mesmo ferramentas, a condição de cobrar impostos em uma determinada região, etc. A política é uma política descentralizada. Os senhores feudais eles têm poder dentro do seu feudo, mas acima dos senhores feudais está a igreja como sendo o ente principal dessa sociedade. Essa sociedade medieval ela tem como uma cultura teocêntrica, ou seja, Deus está no centro da explicação de tudo, portanto é uma sociedade extremamente religiosa. O período feudal ele é dividido em algumas partes, por exemplo, a chamada Alta Idade Média vai do século V até o século X, onde você tem a formação e o apogeu do feudalismo. Do século X ao século XIII, você tem o surgimento de algumas técnicas, e do século XIII ao século XV a crise do feudalismo pelas doenças como a peste negra, como as revoltas camponesas e também como a formação das chamadas monarquias nacionais. Essa foi a aula sobre feudalismo, sobre Idade Média. Até a próxima.